Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Santa Casa Santa. Boa noite a todos, que a paz esteja com todos. Estamos começando mais uma live livre. Todos os domingos, às 8 horas da noite, a gente traz um tema abordado de forma leve, descontraída, mas sempre um tema muito sério, né, e importante para a vida da gente. Que a gente seja bem-vindo a esse espaço que a gente separa, né, na vida da gente, na agenda, para fazer esse bate-papo de forma simples. Na noite de hoje, a gente tem a grata satisfação de ter a presença do nosso irmão Milton. É o Milton Ramos. Ele é lá da Fraternidade Espírita Deus Conosco, de Maceió, em Alagoas. Seja bem-vindo, querido. Que a paz esteja contigo. Peço que você se apresente e aproveite, né? A gente vai abordar, como está no aviso, a gente vai abordar o tema de hoje, vai ser família. O que eu tenho a ver com isso? E aí, você já emenda com a sua apresentação e o seu boa noite, e aí já traz respondendo uma pergunta, daquelas bem simplesinhas, bem boas de responder, que é: qual é a missão da família? Boa noite, querido. Boa noite, meu amigo Leandro. Boa noite, amigos ouvintes. É uma satisfação enorme estar convivendo com vocês neste momento. Realmente, o tema de hoje é um tema, apesar de ser já bastante discutido, mas é um tema bastante interessante, que é a família, né? Nós podemos definir a família como a nossa primeira escola de emoções. E, como tal, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento dos sentimentos e reações básicas do ser humano. Estava lendo um material bastante interessante há alguns dias atrás, onde ele dizia que família é quem cuida, ama, humaniza, transmite valores, apresenta o que conhece de bom no mundo, protege, é presente, troca incontáveis fraldas, levanta de madrugada, conta a história antes de dormir, leva para a escola, faxina a casa, cozinha, trabalha. É tudo isso que nós podemos definir como família. E verificamos que os nossos pais também já fizeram isso. Verificamos também que, apesar do passar dos anos, já temos o que podemos chamar de redesenhos familiares, né? No passado, nós tínhamos a família clássica, tradicional, baseada naquela família que era a família judaica, que era a família de Jesus, né? Pai, mãe e filhos, que era o mesmo modelo da família romana, e que, com o passar do tempo, foram surgindo novos redesenhos. E hoje, além dessa família clássica,
nós já temos também alguns redesenhos, como, por exemplo, a chamada família monoparental, que é aquela família onde tem um pai ou uma mãe tomando conta dos seus filhos, é monoparental. Temos também aquela família que é constituída a partir de novos casamentos, e aquelas famílias também que são constituídas por 2 homens e 2 mulheres, junto com filhos adotivos, né? Então, hoje em dia, nós já temos estes redesenhos familiares que são bastante interessantes, que nós levemos em consideração. Há também um detalhe que eu trouxe aqui, com uma informação que é bastante interessante, que é esta, viu, minha gente? Nós estamos acostumados a ver família simplesmente como laços sanguíneos apenas. E aí nós vemos a Organização Mundial da Saúde, em 1994, ela criou um conceito de família, que é a família contemporânea, levando em consideração esses novos redesenhos. E a OMS nos diz o seguinte, é que o conceito de família não pode ser limitado a laços de sangue, casamento, parceria sexual ou adoção. Qualquer grupo cujas ligações sejam baseadas na confiança, suporte mútuo e um destino comum deve ser encarado como família. Então, o que está sendo colocado neste momento como família são justamente as afinidades que devem existir entre as pessoas. Mas como você, Leandro, pediu-me, né, que eu já fosse apresentando o tema, né, nós vamos começar a adentrar agora num preâmbulo, numa introdução do tema. Que é o seguinte, vejam só, meus amigos. Há um tempo atrás, eu presenciei um fato dentro de uma família que me chamou a atenção e que foi justamente esse fato que me fez mergulhar em uma pesquisa a respeito desse assunto, que é o tema da nossa conversa, né? Dessa nossa conversa. Família, o que é que eu tenho a ver com isso? Que foi o seguinte, um rapaz colocou uma frase que eu achei extremamente dura dentro do seu seio familiar. E ele dizia, eu não pedi para nascer, isso não é problema meu, se virem. Eu fiquei, a princípio, chocado, mas também eu observei, meus amigos, que, de certa forma, o que ele estava colocando tem tudo a ver com um entendimento comum. Um entendimento comum, eu diria, nós, sociedades. Porque, na realidade, nós sempre, quando falamos em família, ou com nós mesmos, nós sempre imaginamos que fomos criados por Deus e simplesmente jogados aqui na Terra sem que houvesse filiação nenhuma, como se nós fôssemos obras do acaso. Então, como obra do acaso, nós não temos, de certa forma, responsabilidade dessa forma com os demais membros da família. Talvez por isso, essa ação tão inconveniente colocada por esse rapaz. Quando eu digo que esta é um entendimento comum, eu observo que tem uma música muito bonita, por sinal, de Lulu Santos. Eu acho fantástico o Lulu Santos, um grande compositor e cantor, né? Muito dançante. Ele tem uma música dele que chama-se Toda Forma de Amor. E nessa música dele, ele espelha justamente esse entendimento comum nosso, de que nós somos obras do acaso, é como se tivéssemos sido jogados aqui. E ele nos diz, veja que interessante, eu não pedi para nascer, eu não pedi para perder, nem vou sobrar vítima das circunstâncias. E ele prossegue dizendo, você é bem como eu, o que é ser assim, só que dessa história ninguém sabe o fim. Ou seja, ele está colocando nessa frase da música dele que nós somos seres vergidos pelas circunstâncias, ou seja, pelo acaso. Mas acontece que logo em seguida
Ele diz, você sabe bem, você é bem como eu, demonstrando que, apesar de eles entender que é obra do acaso ou das circunstâncias, existe algo de afinidade entre eles. Ele reconhece, você é bem como eu. E é interessante o fechamento dessa questão, quando ele diz, só que dessa história ninguém sabe o fim. Ou seja, há uma grande escuridão por trás disso. Ou seja, as pessoas não sabem o que é que está por trás da nossa própria história. E aí vem, meu amigo Leandro e ouvintes, o conceito de família é associado a um grupo de pessoas que juntos formam a estrutura familiar, exercendo cada um desses membros um papel diferente nesse contexto. Apesar do modelo familiar ter sofrido muitas mutações ao longo dos tempos, mesmo levando às diferenças culturais existentes entre o Ocidente e o Oriente, nós observamos que esse núcleo representa a base de uma sociedade, contribuindo para a evolução pessoal e do grupo como um todo. Ou seja, nós vemos aí uma questão de evolução. A família existe para que todos evoluam, ou individualmente e também grupalmente. O papel da família, na realidade, em função do que nós estamos colocando, ela vai muito além de ensinar o que é certo e o que é errado. Porque, na realidade, o papel da família é formar indivíduos afetuosos, conscientes, tolerantes, pacientes, respeitosos, autoconfiantes e felizes. Esse é que é a finalidade da existência das famílias. Mas quando nós vemos isso, colocado de uma forma tão bonita, nós dizemos, nossa, e os problemas que existem dentro dela? Aí nós dizemos, bom, isso que está colocado é objetivo a ser alcançado. É algo que está no horizonte que as famílias têm que se trabalhar para atingir isto. Quando eu vi isso, eu me fiz uma pergunta. Bom, se é assim, a família existe para o desenvolvimento pessoal e grupal, para que serve finalmente a família? E eu, então, resolvi fazer uns questionamentos. Aí eu perguntei a um amigo muito querido, perguntei para ele, para que serve a família? E ele me deu uma resposta, Leandro e ouvintes, que eu achei simplesmente espetacular. Porque a resposta tem um toque de poesia, tem um toque poético. Veja o que disse esse meu amigo. Ele me disse, sabe aquele cheiro de café que lembra o colo da vovó? A canção que sua mãe cantava para você antes de dormir? A brincadeira que você tanto se divertia com seu pai? São essas lembranças que permitirão que a pessoa seja segura, alegre, agradecida. São essas pequenas e fundamentais detalhes que contribuirão para se ter uma vida plena de contemplação e gratidão. É para isso que serve a família. Maravilha, né, gente? Uma visão poética da questão, né? Mas aí eu digo, bom, mas a família não tem só apenas esse laço, esse lado glamuroso. Por quê? Porque nós vemos dentro das famílias momentos em que estão em verdadeira harmonia, mas também há momentos em que o pau quebra. A situação fica difícil. E, geralmente, isso é coisa comum às grandes discussões, mas, no final, todos se afinizam. Tudo termina bem. Claro que tem algumas exceções, que não são muitas, em que o desentendimento é tão grande que racham, né? Mas essa é uma exceção à regra. Mas, em condições normais, há discussões, muitas das vezes, muito difíceis, mas, no final, há sempre a reconciliação.
quando eu comecei a ver esse lado não muito glamouroso das famílias, e que, posteriormente, elas se afinizam, aí eu lembrei-me de uma música que eu acho extraordinária, sabe, Leandro e ouvintes? Uma música fantástica, porque esta música espelha justamente isso que nós estamos dizendo. Acho que vocês se recordam que até recentemente havia um seriado na Globo chamado A Grande Família. E acontece, meus amigos, que a trilha musical desse seriado diz tudo a ver com isso que nós estamos conversando. Essa trilha musical é de um compositor muito bom, que é o Dudu Nobre. Vejam só a letra do que diz essa música, que eu trouxe para servir como um material a mais para nós enriquecermos nossa discussão. Veja o que diz a letra. Esta família é muito unida e também muito oriçada, brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça mãe, pirraça filho. E por aí vai. E por aí vai. Ou seja, o seriado retrata de forma cômica os problemas cotidianos de uma típica família de classe média baixa brasileira, fazendo comentários sobre a realidade nacional. Ao longo de cada episódio, eram discutidas questões sociais, como a falta de dinheiro, desemprego e problemas familiares, todas sempre com um viés humorístico. Quando nós vemos estas questões, verificamos que as famílias, os membros, eles estão intrinsecamente interligados. E aí vem uma outra pergunta que eu me fiz. Se a família está intrinsecamente interligada, mas por que será que nós temos a necessidade de vivermos em família? E aí a resposta eu encontrei justamente dentro da doutrina espírita. Questão 665, aliás, 766, desculpe, amigos, do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, que foi o personagem, né, que revelou para o mundo e para a posteridade essa doutrina de luz chamada Espiritismo, doutrina espírita, ele, talvez preocupado com essas questões familiares, ele perguntou aos seus orientadores espirituais: a vida social está na natureza? E aí vem a resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, é como se ele dissesse que nós temos uma necessidade de vivermos em grupo. E o primeiro grupo da existência da humanidade foi o grupo familiar. Por quê? Porque o ser humano descobriu que, desde a pré-história, seria impossível viver sozinho. E a gente sabe muito bem que o nosso corpo físico do ser humano não teria condições ou não seria páreo para sozinho enfrentar os animais daquela época e as intempéries daquela época também. Quer dizer, sozinho seria dizimado. A raça humana, a espécie humana, não existiria se ela não se agrupasse. E aí vem a questão. Mas, se isso é uma questão de sobrevivência, por que é que nós temos que viver em famílias? Por que é que, às vezes, parece-nos que é tão difícil viver entre nós, em famílias? Ou também, por que é que fomos colocados para viver sob o mesmo teto? Ou por que será que nós nos damos bem com uns e com outros nós nos damos tão bem? Por que será tudo isso? Parece-nos que até agora, né, meu amigo Leandro,
nós temos mais perguntas do que respostas. Por isso, meu amigo, eu passo um pouquinho a palavra para você, para fazer alguns comentários, e, posteriormente, eu retorno justamente para procurar adentrar nessa minha pesquisa, procurando encontrar respostas para esses mesmos questionamentos que eu acabei de fazer. E, com certeza, a gente também abre para todos os ouvintes, né, o pessoal que está aí acompanhando. Eu vou até registrar aqui a presença de alguns aqui. Eu vou dos que entraram agora para o começo. Entrou agora o doutor Dodói Feliciano. Você conhece? É o Wilton Vicente. É o personagem dele, que é o doutor Dodói Feliciano. Ricardo Maciel, Helenilda Silva, Suzy Bardoni está acompanhando a gente, ela está sempre acompanhando a gente. Seja bem-vinda, Suzy. Ricardo Maciel, dando boa noite. Alexandra Muniz, Ale. Garcia, lá do Mensageiros do Cristo, beijo para vocês, queridos. Juarez Soares, daqui. Ele mandou, inclusive, nos comentários, já coloquei aí na tela, ele mandando um abraço para você. Antônio Romão, lá de Caruaru, professor. Francisca Goretti, que a gente chama de Gogó, querida, muito querida ela. Elisandro Souza, César Lucena, Cristina Sena, Rosinaldo Santos, Marisa Vilarim, Francisca Goretti, Creonice, beijo, Creonice, está sempre acompanhando ela aqui, todas as lives. E aí a gente lembra mais uma vez, né, que todos que estão acompanhando podem fazer perguntas dentro dessa temática, dentro dessa questão, né, de família. Família, a gente costuma inclusive dizer que é um cadinho de luz, né? Para quem não sabe o que é o cadinho, quem trabalha com ouro, para poder purificar o ouro, vocês lembram daquela cumbucazinha que bota o ouro impuro ainda, né, com as pedras, bota as pedras ali, bota no fogo, e aquele fogo aquece até derreter o ouro. E esse calorzinho ali, de não sei quantos graus aí, para poder derreter o ouro, faz com que purifique o ouro. As impurezas ficam separadas do ouro. Então, o cadinho é esse material onde você coloca o ouro para poder separar as impurezas. Aí a gente costuma dizer que a família é um cadinho de luz, porque junta todo mundo dentro, bota o fogo, bota os problemas, bota as dificuldades, bota as impurezas tudo junto, para que no final a gente tenha, finalmente, o ouro puro, né? Que é a joia, que é o que realmente tem valor. Eu queria também registrar para ti e para os demais, que os espectadores, né, que normalmente acompanham, nem todos são espíritas. E a gente lembra que, na realidade, embora seja um canal espírita, mas a nossa abordagem é para todos, né? Até porque somos todos irmãos. A gente, quando fala de família, a gente fala muito família consanguínea, mas a gente tem que lembrar que somos uma família universal. E aí é dentro dessa questão de família universal que eu pergunto a Milton. Lá vem as perguntas, Milton. aquelas mais simples. Como é que a gente consegue vivenciar, né, harmonicamente? Veja, eu já sei que não vai ser muito fácil, mas já que nem sempre a gente consegue harmonia dentro da nossa própria casa, como é que um dia a gente vai conseguir ver a harmonia entre a família universal? Somos todos iguais, todos filhos de Deus, o mesmo Criador. Somos todos irmãos, independentemente de condição, se é homem, se é mulher,
de que etnia, enfim, somos todos irmãos. E aí, quando é que a gente vai conseguir essa harmonia, hein? Meu amigo Leandro, eu creio que pouco a pouco nós estamos avançando, né? Tudo é uma questão de desenvolvimento humano, né? Nós estamos caminhando, nós estamos todos em processo. Eu creio até que essa questão deverá ficar devidamente aclarada, erradicada, quando nós tomarmos consciência dessa visão mais espiritual de mundo. Quando nós tivermos essa consciência muito maior, sairmos da mesmice do terra a terra, aí nós poderemos caminhar de uma forma mais lógica, mais racional, na direção justamente do que nós chamamos de fraternidade universal, porque nos trataremos todos como irmãos. Preciso considerar, né, que muito embora nós aqui sejamos pais, sejamos filhos, sejamos tios, mas no fundo, nós temos a mesma origem porque fomos criados pelo mesmo pai. Então, todos nós somos irmãos uns dos outros. De certa forma, nós podemos até dizer, arriscar dizer, que na realidade todos nós somos adotivos uns dos outros. Todos nós somos adotivos, né? Mas deixa eu ver se eu consigo aclarar mais ainda essa questão desse entendimento mais espiritualizado da realidade. Então, vejamos, meus filhos. Algumas pessoas dizem assim: eu não pedi para nascer, como foi o caso do exemplo que eu falei lá na introdução, né? Só que essas pessoas partem da ideia... E outros dizem que não pedi para nascer, não pedi para ser seu filho. Eu não pedi para nascer seu filho. É verdade, é verdade. Só que essas pessoas partem da ideia de que não existia vida antes de elas nascerem no mundo físico. A ideia é essa. E, portanto, não participaram de nenhum tipo de decisão. E isso está baseado na ideia de que estas pessoas não lembravam de nada de uma vida anterior. E, pelo fato de não lembrarem, não viveram antes. Essa é que é a questão. Só, meu amigo, que, infelizmente ou felizmente, essa assertiva ela está equivocada. Vamos fazer aqui uma brincadeira, uma digressão. Vejamos, se nós perguntássemos aqui, o que vocês estavam fazendo há um ano atrás, nesse mesmo dia? Vocês se lembrariam? Vamos continuar a pergunta. Com que roupa vocês estavam? Com quem vocês estavam? O que comeram naquele dia? Eu não sei o que comi nem ontem. E se nós exagerássemos a pergunta e indagássemos, o que aconteceu com você nesse dia há 10 anos atrás? Vocês se lembrariam? E quando você tinha 5 anos de idade? O que aconteceu com você quando você tinha 1 ano ou 2 anos de idade? E aí, vejam bem, meus amigos, o fato de não lembrar não significa que vocês, nós, não vivemos antes. Perceberam a questão, gente? Esse detalhe é muito importante. Ora, a maior parte da nossa infância nós apagamos. Então, não vale o argumento de que não se lembra porque não viveu antes. Bem interessante, né? É. E aí vem, meus amigos, considerando que nós nascemos em vários corpos e com novas roupagens em várias existências, significa dizer que essa nossa genética atual ela propiciou o apagamento absoluto das memórias das existências anteriores. Então, acompanhando o raciocínio, né, gente? Uhum. Vejam mais ainda. Então,
essa questão em nossa vida é uma realidade e é a doutrina espírita que vem nos ensinar ao afirmar com todas as letras: as famílias não se formam ao acaso. E sendo assim, antes de nós renascermos aqui, na linguagem espírita, reencarnarmos, nós já tivemos várias existências. E nessas existências, nós tivemos, sem sombra de dúvida, várias convivências e vários relacionamentos. E aí continua o raciocínio. É a doutrina espírita que nos fala que todos nós, sem exceção, temos um tipo de sintonia espiritual com quem nos envolvemos. E, consequentemente, estamos todos dentro de uma escala moral com aqueles da nossa relação. Claro, né? Eu só me afinizo, só me relaciono com aquelas pessoas que estão dentro do meu nível moral. Afora isso, eu estou deslocado. Então, nas relações que nós mantemos, nós criamos esses laços afetivos, esses laços de afinidade. Afinidade. Sendo assim, meus amigos, sendo assim, nós podemos dizer que nós nos relacionamos com aquelas pessoas que têm sintonia conosco e em vários sentidos, principalmente o que a literatura chama de sintonia magnética de necessidades. E aí vem mais que necessidades. E nós dizemos necessidades morais, necessidade de evolução. Interessante é que a maior parte de nós, ao termos relacionamentos familiares conturbados, pensamos logo que estamos numa família de inimigos do passado. Infelizmente é assim. Só que acontece que essa questão não é bem assim. Ora, nós encontramos no capítulo 14, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarecendo tudo isso para nós, dentro do tema honrai pai e mãe. E ali está escrito que a maior parte da família é constituída por espíritos simpáticos, ou seja, espíritos que já têm uma certa afinidade conosco. Perceberam a questão, gente? Claro que isso não é uma boa notícia para nós, porque nesta condição, né? Nessa condição... Imagina quando a gente tiver os inimigos, né? Pois é. Significa dizer que nós estamos brigando com nossos próprios amigos. Agora, imagine, como você disse, Leandro, quando chegar os inimigos. Perceberam o tamanho da questão colocada, meus amigos? Sendo assim, vamos esclarecer um pouco mais essa questão. Na realidade, nós temos graves problemas de relacionamento ainda em função do nosso nível moral, que ainda não é assim tão elevado. E também da nossa reduzida capacidade evolutiva. E é justamente isso que nos faz pensar que estamos convivendo com o inimigo do passado. Na realidade, nós estamos vivendo com almas que possuem um certo grau de semelhança conosco, um certo grau de simpatia. Parece estranho, né? Nós fazermos esse tipo de abordagem, mas é uma realidade. E é justamente a doutrina espírita que nos traz esse esclarecimento. É claro, né, gente, que encarnamos ou renascemos na família com espíritos que estão sintonizados conosco. Não por simpatia, mas muitos também por experiência de antipatias. E aí vem um detalhe. Simpáticos ou antipáticos,
todos têm sintonias semelhantes. E isso não precisa ser só na família. Todas as vezes que estamos convivendo com pessoas, as sintonias acontecem. Não, é verdade. Sem sombra de dúvida. Por exemplo, alguém reclama da presença sempre constante na outra e diz: eu não tenho nada a ver com ela e ela está sempre no meu caminho, está sempre na minha cola. É tão comum isso acontecer. Há pessoas que dizem: eu quero me livrar de fulano, mas não consigo. E isso acontece com marido e mulher, acontece também com companheiros de centro espírita e de qualquer instituição, seja ela religiosa ou não. As pessoas estão sempre se encontrando. É como se houvesse um imã. Na realidade, é um imã mesmo, né? Que é os que os estudiosos chamam de o campo magnético das semelhanças. É dessa forma que os estudiosos chamam isso, né, Leandro? Dentro dessa questão me fez lembrar de uma coisa, Milton. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, pode ser uma mulher ou um homem, como seja, mas, digamos, a mulher se separa aí porque tinha um marido que agia de tal forma e que ela não gostava, e por isso não deu certo. Aí ela vai, passa um tempo, arruma outro marido, ou o contrário, não vem ao caso aqui, né, o homem ou mulher, não. Aí vem arruma outro marido. Aí, interessante que muitas vezes esse outro marido tem os mesmos defeitos do anterior. Aí ela diz: eu escolhi errado, não é possível um negócio desses. 2 vezes, aí se separa, tenta a terceira. Aí a terceira vez o marido é do mesmo jeito. 3 maridos, ela pergunta: o que é isso que só arruma um marido do mesmo jeito? É a questão da afinidade, né? É como ela vibra, né? É como ela está vibrando que acaba... assim, a gente não está generalizando, né? Porque toda generalização é um equívoco, né? Mas assim, via de regra, acontece muito isso, né? Sem sombra de dúvida. De certa forma, né, amigo Leandro, nós somos atraídos por aqueles que nós queremos bem. Mas, frequentemente, somos atraídos também por aqueles que nós temos grandes diferenças. Essa é uma realidade. Porque as pessoas que têm grandes diferenças conosco são muito parecidas conosco, por incrível que pareça. Tem a ver com o exemplo que você acabou de colocar. Isso. Acontece que nós temos uma enorme dificuldade de reconhecer as nossas próprias características. É muito comum alguém dizer: ela não tem nada a ver comigo. Mas quem está de fora olha e diz: olha como são parecidas. A cara de uma é o focinho da outra. É tão comum isso. E a pessoa se ofende e diz: não, eu não sou assim. Eu tenho um exemplo, sabe, Leandro, que é interessante. Tem uma amiga, aliás, são 3 amigas. E uma delas é que tem uma afinidade maior comigo. E acontece que, por causa dessa afinidade que eu tenho com ela, eu sou o que podemos chamar de o bom ouvinte. Muitas das vezes eu alugo meu ouvido para ouvir os desabafos, as reclamações dela. E acontece que, geralmente, os desabafos dela, as reclamações dela, são consequência das relações que ela mantém com as outras 2 irmãs. É um problema sério. São terríveis. Mas discutem, brigam, é horrível. E eu acho interessante que, como bom ouvinte, eu ouço, pouco opino, e ao final, né? E ao final, ela sempre dá um jeito de sair, como sempre, a que tem razão. Quando eu vou conversar com as outras 2, a situação é bastante semelhante. As outras 2 também saem naquela condição de quem tem razão. E eu olho para o caso das 3 e aí eu vejo como elas são semelhantes. Apesar das grandes discussões que têm,
mas elas são muito semelhantes entre si. Acontece que nós temos uma característica enorme de tornar inconsciente justamente os nossos conflitos e as nossas coisas, escondendo de nós mesmos aquilo de que nós não gostamos. E o que nós não gostamos, nós projetamos no outro. Olhamos o outro como se fosse um espelho nosso. O defeito é nosso, mas acontece que nós jogamos no outro e vemos o outro como um espelho. E geralmente dizemos... E não reconhecemos aquele isso, né? outro... Oi? E a gente não reconhece que o defeito que eu estou apontando no outro, ele está em mim também. Não reconhece. Aí nós sempre dizendo, aquele outro é muito invejoso, aquela pessoa é muito brigona. Interessante é que nós não reconhecemos esses aspectos em nós. E é por isso que Jesus e a doutrina espírita e toda a psicologia moderna foram buscar no grande filósofo grego do passado, chamado Sócrates, aquela frase famosíssima, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E aí vem que, meus amigos, se nós não nos conhecemos, nós vamos continuar negando aquilo que temos e vamos jogando nos outros as características que são nossas. E com isso, vamos nos relacionando de forma profundamente satisfatória, porque os relacionamentos que nos chegam se dão sempre por semelhança. Sempre por semelhança. E essa semelhança, ela pode ser consciente ou inconsciente. Mas acontece que semelhantes atraem semelhantes. E pessoas que têm muita antipatia entre elas, sem dúvida, são semelhantes. E é justamente isso, meus amigos, que explica que numa família estão reunidos espíritos simpáticos, mas também estão reunidos espíritos que têm grande diferença no passado. Esse é que é o grande detalhe. Que se enovelaram em situações de dramas, de complicações emocionais profundas, envolvendo-se frequentemente na história evolutiva de desajustes, desacerto, desavenças e, finalmente, tornaram-se inimigos. Essa é a nossa realidade. A questão, meus amigos, é que, invariavelmente, as inimizades mais ferrenhas tiveram antes processos afetivos. Parece uma contradição, não é? Mas as inimizades mais ferrenhas geralmente tiveram início afetivo. Na nossa vida cotidiana, encontramos pessoas que se dão bem, se admiram, e por alguma razão, uma decepciona a outra. E surge, a partir daí, um ódio, podendo redundar até em crime, a depender da gravidade do que foi praticado. É a nossa vivência. É comum uma pessoa que se magoa enormemente com outra, antes tinha uma expectativa de um afeto que não aconteceu. Ou que não se confirmou, ou que se desobedeceu. Os relacionamentos conjugais, os relacionamentos afetivos, são frequentes nesse tipo de situação. As pessoas se enamoram, se admiram, criam expectativa de futuro, e aí alguém do par desaponta-se, decepciona-se. E ao decepcionar-se, gera uma mágoa. Dependendo do que suceder, a partir daí, teremos notícias de várias situações possivelmente difíceis, como até crimes passionais. É a nossa realidade. Então, meus amigos, esses dois são afins ou não são? Claro que são. Claro que são. Por quê?
porque havia um afeto antes. Antes não havia um afeto. É a partir daí que surge justamente o que podemos chamar de complicações espirituais. Quando esses personagens estão do outro lado da vida, ou seja, após passarem pelo fenômeno da transição chamado morte, eles vão habitar um outro espaço que nós espíritas chamamos de plano espiritual. E quando essas pessoas estão do outro lado da vida, estão no plano espiritual, surge a oportunidade de refazerem os seus laços. E como existe uma sintonia magnética muito grande, essa sintonia irá reger a escolha da futura família, se dando, então, o que nós podemos chamar de um possível planejamento de renascimento ou planejamento reencarnatório. Vocês perceberam como essa questão, meu amigo, não é fácil, né? Dessa forma, nós podemos dizer, não há acaso. Não há um acaso, não, na formação das famílias. E aí nós voltamos à pergunta do tema de hoje. Família, o que eu tenho a ver com isso? Agora nós já podemos concluir. Tudo. Nós temos tudo a ver uns com os outros. Nós temos alguns escritores espíritas muito bons, por sinais, como, por exemplo, André Luiz, Jorge Andréa, entre outros, que explicam como ninguém, como se dá este processo de renascimentos. Como é que se dá? E todos eles, de certa forma, dizem mais ou menos o seguinte, que é os espíritos, quando se encontram lá do outro lado da vida, no plano espiritual, eles concebem a formação de uma nova família. E aí são almas que nascem juntas, uma para apoiar a outra e servir de nutriente para a evolução. Assim são mães, filhos, irmãos, pais e filhos, não importando a situação ou a posição. Em um momento eu posso ser pai de meu filho, em outro momento ele pode ser o meu pai, eu posso ser filho dele, não importa. O que importa é a necessidade que temos de resolver questões que ficaram complicadas, que ficaram inacabadas. E há uma necessidade de ser resolvida para que nós possamos caminhar juntos. Caminhar juntos. Há um livro chamado Missionário da Luz, que é fantástico, Missionário da Luz. Ele é de André Luiz, né? É uma psicografia, e ele veio através da colaboração do saudoso, estimado Chico Xavier. Nesse livro, Missionário da Luz, ele conta um caso que é fantástico. Não quer dizer que todos sejam iguais. Mas esse caso que ele conta nos dá justamente uma ideia muito apropriada do que sejam esses renascimentos, que é o caso Segismundo. No caso Segismundo, ele trata com muita propriedade isso. Ele conta que num momento anterior, numa reencarnação anterior, o casal vivia muito bem e, de repente, apareceu um terceiro elemento a complicar esta relação, e aí criou-se um triângulo amoroso. O final dessa história, na reencarnação passada, é que o terceiro elemento terminou assassinando o par do casal, o marido. A mulher, então, como consequência disso, termina no bordel. Termina a sua vida no bordel. Cada um, a seu tempo, desencarnam ou morrem. E lá, quando estão no plano espiritual, cada um vai para o seu espaço específico. Logicamente, o casal, como tinha muitas afinidades, permaneceram muito mais tempo juntos. E aí estudaram bastante e evoluíram. E eles, então, chegaram à conclusão que eles deveriam renascer, para que aqui
quando estivessem adultos, eles pudessem procriar uma criança. E esta criança seria justamente aquele algoz do passado, aquele que tinha justamente assassinado o marido daquela senhora. Você veja que rolo, né? Mas o caso Segismundo é um caso bastante interessante para que nós possamos, de certa forma, observar justamente como se dá essas questões dos renascimentos e da formação das famílias. Da formação das famílias. Há algumas citações a esse respeito, que eu trouxe umas 3 aqui, justamente para aclarar mais ainda essa nossa ideia. Por exemplo, o saudoso estimado Chico Xavier, ele tem uma frase que é monumental. E a frase é a seguinte, abre aspas, já vivemos muitas vezes, exibimos com as pessoas certas para... Aliás, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Perceberam, meus amigos? A outra que eu trago é de Leon Denis, que é o considerado filósofo do Espiritismo. E Leon Denis nos diz, as encarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Porque justamente é nessa elevação e nesse progresso que nós vamos ampliando os nossos laços afetivos com os demais. E aí vamos aumentando, saindo do ciclo familiar e caminhando para estender esses laços afetivos para as demais pessoas que estão próximas de nós. E aí caminhando na direção de nos entender muito bem com todos, que é a chamada fraternidade. E é exatamente isso Jesus, em certo momento, aliás, por diversas vezes, ele veio nos advertir, nos ensinar. E ele nos dizia, que galardão tendes se tu afinizas apenas, ou se tu amas apenas aqueles que fazem parte da sua família? Não fazem assim os escribas e os fariseus, demonstrando que nós temos e cada vez mais aumentarmos esses laços de afetividade. E, finalmente, aquela cena que é fantástica de Jesus, quando ele fala justamente dessa família, e como chamou o Leandro no princípio, que é a família espiritual que nós temos que, pouco a pouco, começar a montá-la. Que é quando Jesus está dentro de uma residência, ele está como de praxe ensinando, e de repente alguém adentra a casa e vai à sua procura e diz, Jesus, Jesus, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, e te chamam. E Jesus então olha para o rapaz e diz simplesmente, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Justamente ele se referindo à chamada família universal, alargando o ciclo da família univitelina, aquela família inicial, para a família universal. Porque, afinal de contas, todos nós somos Oi, caiu aí. A abordagem foi longa, não foi? Vamos fazer aqui uma colocação. Sim. Que dentro dessa questão do que une, o que separa, o que diverge ou o que é diferente, eu queria que você respondesse para a gente. Tem uma pergunta aqui de Juarez. Foi, Creonice? Deu uma travadazinha na conexão, mas já voltou.
Se tiver alguém travado, para os dois, sai e entra de novo. Certo? Bom, vamos continuar. Creonice, vê se já voltou no teu, sem precisar voltar, tá certo? Sem precisar sair e voltar de novo. Me dá um retorno para a gente aqui. Sim. Trazendo aqui as presenças de Kelly Mendes, a Rita Ferreira, Patrícia Albuquerque, Cleide Ferreira. E aí vem uma pergunta, tem Dagmar também, Dagmar Soares, nossa companheira, né, que está lá no sul do país. E o Garcia mandou um abraço para ela, que eu coloquei na tela aí. Mas o Juarez fez essa pergunta aí, Milton. O que é a formação familiar segundo o Espiritismo? Daqui a pouco eu trago uma pergunta minha. Essa pergunta é bastante interessante, né? É bastante interessante. A família, né, segundo o Espiritismo, é tudo isso que nós acabamos de falar. São pessoas que são reunidos por laços afetivos, por laços que precisam serem avançados, mas principalmente por pessoas que precisam se recompor, se reconciliarem, para caminharem na direção de algo maior, De certa forma, todos nós, como nós dissemos a princípio, né, temos responsabilidade uns com os outros, principalmente na formação ou na condução dessa família. Para ilustrar essa questão que nós estamos colocando e também para ajudar a responder a pergunta feita, há uma citação num livro chamado Autodescobrimento, que é de João de Ângeles, que fala justamente dessa responsabilidade que nós temos com os seres que estão chegando e compondo justamente o nosso grupo familiar. E ele nos diz, vejam só, os filhos que chegarão ao lar não estão simplesmente nascendo em novas casas. São espíritos renascendo, portadores de tendências e aptidões que retornam ao convívio terrestre em busca de mais aprendizado, inicialmente necessitado de amparo e orientação segura. É justamente para isso que existe a família. A família existe para que todos nós que somos irmãos uns dos outros, nós possamos nos adotarmos mutuamente, para que assim nós possamos ajudar uns aos outros no nosso próprio desenvolvimento. Porque cada um de nós está caminhando na direção do Pai, como diz o livro dos Espíritos. Nós saímos do Pai simples e ignorante, né, considerando sem conhecimento, estamos retornando ao Pai pleno de conhecimento. Mas para que nós possamos fazer isso, o Pai, na sua benevolência, nos deu um patrimônio extraordinário chamado vida. E que é com a utilização deste patrimônio que nós avançamos. Mas só podemos avançar se for através da convivência uns com os outros. E nada melhor do núcleo familiar para propiciar essas condições. Porque o indivíduo sozinho é muito difícil ele acordar para outras coisas maiores, para o exercício de algo maior. É necessário que haja justamente a chamada ajuda mútua. Por isso é que todos nós somos responsáveis uns pelos outros. É verdade. Registrar a presença de Elia Milhomes, está nos acompanhando. Seja bem-vinda, meu anjo. Deus te abençoe.
Também Júnior J.R. Fibra, que é irmão de Gorete, irmão da Gogó. Deixa eu voltar aqui. A Dagmar está falando, né, do... Pois é, Garcia. Eu também sinto saudade desse carinho fraterno. Nós também, meu anjo. Sentimos muita saudade de você. Viu? A Duda Silva, é lá de Panelas, da FEAL, lá de Panelas. Seja bem-vinda também, meu anjo. Vocês viram que eu também tirei a minha câmera, porque eu fui vestir um casaco aqui, ficamos assim, deu uma esfriadazinha, deve estar aí uns 15 graus agora. Mas dentro daquilo que eu comecei a falar para você, sobre essa questão, né, da gente ter compreensões diferentes, ter entendimentos diferentes, como é ter a convivência entre pessoas de religiões diferentes. No seu caso, a sua esposa, por exemplo, ela é católica, né? E existe muita harmonia entre vocês, certamente, né? Essa questão de religião, isso não deturpa, mas aí você pode trazer o seu exemplo como positivo e falar como fazer com que as outras pessoas, que muitas vezes ficam, aquele casal que cama da casa e aí quer ser todo dono da verdade, diz, você vai ter que ir para a minha igreja, e aí ela chega e diz, não, você vai ter que ir para a minha, né? Então, vamos citar esses dois exemplos aí. Tá certo. O primeiro exemplo, que é a questão do que eu poderia dizer de um certo radicalismo, né? Uhum. Quando não há compreensão e a partir daí há uma imposição de ponto de vista. E isso nós poderíamos dizer não apenas com relação à questão de teres religiões diferentes. Se alguém, do par, de uma família, do casal, já coloca essa questão de uma imposição de que você vai ter que seguir a minha religião, já está deixando bastante claro que nas demais ações de dia a dia, eles têm dificuldades também de aceitação pelo outro. Então, é uma questão de compreensão, de respeito mútuo, de entender que o outro também tem direito às suas próprias convicções, às suas próprias ideias. Porque, afinal de contas, como se diz na gíria, cada um é cada um. E cada um caminha pelos seus próprios pés. Lembrando dessa frase, sabe, Leandro? Eu recordei-me agora de uma frase que eu ouvi já há bastante tempo e que eu procuro colocar isso como um referencial para mim, que é a frase que diz o seguinte: o pastor conduz as suas ovelhas, mas são as ovelhas que caminham pelos seus próprios pés. Então, mesmo que alguém sinta-se, vamos dizer, numa relação de casal, mas sinta-se oprimido, sei lá, cerceado pelo direito de você exercer a sua religião, mas ela tem que procurar encontrar saída sadia para a sua própria situação. Porque, afinal de contas, a caminhada é individual. A caminhada é sempre individual. Com relação à minha relação com a minha esposa, né, que temos religiões diferentes, eu ainda tenho uma certa sorte pelo seguinte, porque nós temos aqui um nível de relacionamento muito legal, muito sólido. Nós nos compreendemos um ao outro. Nós temos uma certa liberdade de pensamento, liberdade de ação. Assim, nós nos respeitamos. De certa forma também, a minha esposa, apesar de não ser espírita, mas eu posso dizer que ela é uma simpatizante espírita. Ela devorou praticamente, eu acho que todos os livros da Zíbia Gasparetto, né? E olha que a Zíbia é espiritualista, não é espírita, né? Uhum. Mas tinha muita coisa interessante colocada nos livros dela. E a minha esposa devorou todos os livros de Gasparetto. Muito embora eu insistisse também que ela participasse de um outro tipo também de leitura, como, por exemplo, que é bastante interessante,
os livros de Emmanuel, né, os romances de Emmanuel, mas ela nunca despertou. Mas eu acho que no dia que ela despertar, ela vai longe. Mas até agora não despertou para a necessidade. Mas talvez pelo fato dela ser... No dia que ela começar lendo há 2000 anos, pois é. Né, é linda aquela história, é maravilhosa. Quando eu comecei a ler aquele livro, eu lia, querendo saber da história. Quando chegou lá perto do final, pro meio do... Eu já estava gostando tanto da história, só que eu estava vendo o livro se acabar, eu comecei a ler mais devagar para não terminar, para poder curtir mais. É maravilhoso. Se ela puder ler, ela vai gostar, porque é um livro que nos transporta para aquele momento em que Jesus esteve com a gente aqui, né? Sim, continue, querido. Já que você fez a provocação, eu vou colocar também duas questões com relação a esse livro de Emmanuel, que é a seguinte: eu sempre fiquei assim surpreso, sabe? Ficar surpreso. Porque era que, naquela época dos primeiros cristãos, aquela turma morria naquelas arenas, sabe? E na garra dos leões, nos gladiadores, e os caras pareciam que tinham sangue de barata, porque não pegava nenhuma pedra ali para jogar lá em cima, sabe? Não tinha uma reação, sabe? Era como se fossem passivos, e eu não conseguia entender aquela questão, sabe, Leandro? E aí, um belo dia, eu comecei a ler, acho que foi Ave Cristo. Rapaz, quando eu adentrei a leitura do Ave Cristo, eu fui me deslumbrando com o que estava colocado ali. Ó. Eu estou arrepiado. Eu fui me deslumbrando com o que estava colocado ali dentro. E aí eu fui começando a entender o porquê aquelas pessoas agiam daquela forma tão passiva, que na realidade não eram passivas, era pacífica, que é diferente. Não era alienação. Era um trabalho seríssimo ali, porque estavam conseguindo enxergar uma outra realidade que os demais não estavam enxergando. E aí eu me surpreendi ao final do livro. Chega o final do livro, a última folha, está lá, mostrando aquela turma que morria na mão dos gladiadores e acordavam do outro lado da vida. E quando chegava do outro lado da vida, estava lá a saudação. Eles diziam: Ave Cristo, os que vão... Ave Cristo, eu saúdo os que vão viver para sempre. Imagine. Ou seja, eles já tinham ideia de que a vida continua. Por isso é que eles encaravam a morte daquela maneira. O outro livro também, sabe, Leandro, que me fascinou bastante, foi Renúncia. Renúncia, que é da mãe de Emmanuel. Eu pensei que você ia citar isso daqui, que a Lia citou. O Paulo Estevam também, que é maravilhoso. Paulo Estevam é fantástico. Renúncia, sabe, Leandro? Tem um momento em que a protagonista principal, que é Alcione, eu acho que é Alcione o termo, né? Ela faz uma citação que mexe conosco, principalmente nós que estamos em busca de algo maior, estudando sempre. Ela nos diz, vejam, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, demonstrando que a mensagem do Cristo que chegou até nós, ela precisa passar por uma verdadeira revolução de entendimento. E é justamente isso que, pouco a pouco, eu venho procurando fazer. Encontrar um novo olhar, além daquele que me foi passado ao longo dos tempos, para poder entender este fenômeno que foi o Mestre Jesus Cristo. Mas, finalizando a pergunta que você me fez, eu creio que o fato da minha esposa ser uma simpatizante espírita tem facilitado bastante a minha vida como espírita. Por quê? Porque desta forma ela é capaz de entender as minhas voadas, as minhas saídas quase todas as noites para ir para os centros espíritas,
para as palestras da vida, para os diversos encontros que o próprio movimento espírita propicia, né? Se ela não tivesse esse entendimento, realmente ficaria muito difícil para poder justificar. Mas é isso, meu amigo. Já que você falou essa questão, né, de sair todas as noites e sair com muita constância, aqui, pelo menos, a gente tem companheiros que já ouviram essa mesma frase, que é a seguinte: só falta levar a cama pro centro. Você teve essa... Já ouvi várias vezes. Eu também. Interessante. Porque também há momentos, também há momentos que nós ficamos tão deslumbrados com o que está acontecendo que a gente se apega demais, né? Uhum. E o apego é muito forte. Aí o restante perde o sentido, né? O foco fica em outro. A Patrícia Albuquerque está falando a respeito do livro. Que mensagem da Patrícia Albuquerque. Que bom, Patrícia. Renúncia me fez continuar. Um dos livros mais profundos da mensagem do Cristo para o autodescobrimento. Realmente, Patrícia, é a verdade, viu? Eu também fiquei muito deslumbrado com o livro. A Lia está falando que o meu esposo hoje é espiritual. Minha presidente. Um abraço, Lia. É muito bom ver essas participações assim, né, do pessoal aqui com a gente, acompanhando. E alguns ficam se conversando aqui. É bem interessante. É interessante uma coisa, Milton, que essas lives que a gente faz, tem muita gente que, em outros momentos, que acompanharam e estavam passando por problemas sérios em casa e tal. E aquilo que a gente estava abordando aqui, a pessoa disse assim: rapaz, me ajudou muito em casa. Isso é muito bom, né? A gente ter esse retorno, né? Dentro dessa questão, né, das diferenças e tal, é preciso que a gente tenha a questão da compreensão, né, de que até o nosso parente é uma pessoa diferente. Mesmo que, se você pegar, por exemplo, duas pessoas são gêmeas, você vai ver que essas pessoas, embora nasceram no mesmo dia, na mesma hora, o mesmo pai, a mesma mãe, tiveram a mesma criação, vamos dizer assim, né? Comeram as mesmas coisas, muitos vestiram igualzinho um ao outro, né? Que o pessoal às vezes faz isso, né? Que o pessoal diz feito pá de jarro, né? Veste igualzinho um ao outro, com vivências exatamente iguais nessa existência, mas são pessoas diferentes, né? São espíritos diferentes. E é preciso que a gente compreenda isso, né? São seres humanos individuais. São indivíduos, e é isso que nos torna belos na criação, né? A compreensão de que Deus, você já imaginou, Deus tirar um tempo na sua, como infinito, Deus, né, infinito, e tirar um tempo no processo de criação para criar cada um de nós de forma diferente um do outro. É fantástico isso, né? Sem dúvida nenhuma. O Leandro, já que você colocou na questão do diferente, né? Se abordar o diferente, isso. Inclusive aborda na questão dos gêmeos, né? Eu queria também fazer uma observação que é bastante interessante, que é a questão também da adoção. Na família também existe adoção. E aí nós queremos colocar que quem dar amor ao filho que não gerou, ou ao pai e à mãe que não lhe conceberam, ama duas vezes por transcender ao vínculo biológico. É uma situação. A outra situação que nós queremos colocar também, que é a questão do excepcional ou do doente, que ele é sempre colocado em nosso caminho para que haja um crescimento mútuo e a evolução do grupo familiar. Essas coisas são bastante interessantes, né? Na vida, nada é por acaso. A Gogó, né, a Gorete, está
Aqui fazendo um comentário bem... revendo o pessoal, né, de Maceió. Perfeito. Abraço, Gorete. Ainda temos um tempinho, Luiz? Nós vamos nos encaminhar para o final. Temos os últimos 15 minutos. Você quer fazer uma colocação, né? Fazer uma observação, porque eu recordei um dado interessante. É que hoje, né? Hoje seria o aniversário de desencarne de um grande escritor chamado Rubem Alves. Escritor, psicopedagogo, né? E o Rubem Alves, ele tem vários textos, né? E um desses textos que eu acho lindíssimo é o chamado A Pipa e a Flor. A Pipa e a Flor, de Rubem Alves. Na Pipa e a Flor, o Rubem Alves faz um paralelo interessante com relação à questão familiar. E a história da Pipa e da Flor, ele começa dizendo que um velho sábio estava numa praça uma certa vez, e ao olhar para cima, ele ficou surpreso com as pipas que estavam presas nos fios da rua, da energia, e nos postes. E aí ele fez a seguinte observação: é que as pipas foram feitas para voar, e que as pessoas funcionam como se estivesse uma pipa dentro de si mesmo, no lugar do seu coração. E em seguida, ele fala, dizendo que o seguinte, é que as pipas foram feitas para voar e não para ficar presas. E aí mostra um detalhe interessante que nós podemos comparar com a família. Porque ele diz o seguinte, é que a pipa voa, ela está lá em cima, mas para poder ela voar, há uma necessidade de, na outra extremidade, ter alguém que controle o seu voo. Alguém que controle o seu voo. Se, porventura, você decorda demais, a pipa poderá cair, porque ela perde a governabilidade. Por outro lado, se você diminuir a corda, a tendência dela é ir para o que a gente chama de encabeçar, né? Dar uma encabeçada e também cair. O ideal é você manter a tensão exata no fio para que a pipa alcance os céus. E aí nós podemos comparar com nós, pais, educadores, e os nossos filhos, né? E os nossos filhos. Porque os nossos filhos são as pipas que estão voando. E somos nós que temos na nossa ponta aqui o lado da vida deles. E aí vem que não podemos, de certa forma, liberar demais, porque se dermos corda demais, liberalidade demais, que infelizmente acontece muito na vida de hoje, essa criança poderá ser desencaminhada e ter problemas futuros. Se, porventura, nós puxarmos muito a linha, né, e nós restringirmos o seu voo, nós poderemos estar cerceando o direito dessa criança aprender e ganhar a sua liberdade tranquila e ter a sua própria vida. O ideal é que a gente mantenha essa linha sempre com uma intensidade ideal para que ele seja sempre protegido e ele consiga crescer sadio como um ser humano decente deve crescer. Bastante interessante, né? A observação do Rubem Alves. Ele ainda continua, sabe, fazendo as suas viagens a respeito das relações humanas, comparando com a pipa e a flor, mas eu achei bastante interessante fazer essa abordagem a respeito, já que hoje seria o aniversário de desencarne do mesmo. Uhum. E aí a gente está falando de família, né? Dentro dessa questão de família, Patrícia nos traz uma pergunta. Sendo o palco familiar nossa escolha de acordo com a doutrina dos espíritos, por que tantos desafios, desistências e dores? Desafio, desistências e dores faz parte de uma questão desse tamanho, mas de uma profundidade extraordinária, chamada livre-arbítrio, né? Somos nós que temos que saber utilizar os nossos livres-arbítrios para que nós possamos administrar as nossas situações.
Porque na nossa vida nós encontramos situações muito boas, ótimas, mas também nos afrontamos com bastante situações desagradáveis. E é preciso que nós saibamos fazer as nossas escolhas. A doutrina espírita é fantástica por causa disso, porque como ela larga o nosso nível de consciência, ela nos dá material, nos dá mais material para que nós possamos avaliar a situação da qual nós estamos metidos. E a partir dessa avaliação, nós fazemos a melhor escolha para nós e para o próximo. Vai depender de nós. Mas ficar, eu diria assim, imune a estas situações é praticamente impossível. Afinal de contas, nós estamos todos ainda a caminho. Somos todos imperfeitos. Então, por sermos imperfeitos, não podemos encontrar coisas fáceis por aqui, neste mundo de meu Deus, né? Vai depender aí do nosso nível de consciência e do uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio, né? Graças à doutrina espírita, nos faculta, nos dá uma condição melhor de nós nos administrar melhor nesse mundo. É verdade. Eu vou trazer mais uma pergunta. Vou trazer mais uma. Que é assim, por que uns se magoam com os outros, principalmente em família? Nós já fizemos essa abordagem, né? Dentro do material que nós apresentamos, nós já fizemos essa abordagem. De certa forma, as pessoas são diferentes entre si. Se são diferentes entre si, elas têm forma de reagir às situações também completamente diferentes. Como diz a doutrina espírita, nós fomos todos criados simples, ignorantes, significando sem conhecimento, e nos foi dado a vida para a gente tocar, Cada um vai tocar conforme a sua percepção. E conforme a sua percepção, as suas experiências, nós vamos acumulando, né, estas coisas dentro de nós mesmos. Por isso que as pessoas são completamente diferentes umas das outras. Então, nós vamos encontrar pessoas que, por uma bobagem, se magoam, mas também vamos encontrar pessoas que não vai ser fácil para tirar do sério. Vai ter pessoas que, para tirar essa pessoa do sério, não vai ser fácil. E justamente faz parte das diferenças individuais, né? A questão maior nossa é aprender a conviver com as diferenças. Esse é que é o grande desafio, porque, afinal de contas, como nós dizemos a princípio, dentro daquela questão de que todos nós somos obrigados a conviver uns com os outros, na vida social, mas convivendo uns com os outros, surge justamente esse grande problema, da forma como nós lidamos uns com os outros, que não é fácil, mas é um grande aprendizado. Aliás, afinal de contas, nós só vamos evoluir com as diferenças. Se fosse tudo certinho, organizadozinho, perfeitinho, não mudasse nada, nós não cresceríamos, mas nós só vamos crescer porque as coisas são diferentes e exigem de nós comportamentos referentes a isso, né? E muito da mágoa é por conta da expectativa, né, que a gente cria no outro, né? A gente quer que o outro seja como eu quero, né? Aí, como a pessoa não é... É verdade. Querido, como última colocação, que aí a gente, dentro da questão, né, de família, e a questão de família não pode faltar, o perdão, né, a questão do perdão, a compreensão do perdão. Eu coloquei uma frase dizendo assim: perdão é o remédio para as feridas da alma. Então, eu queria que você colocasse nesse... não é para você fazer ainda a sua despedida ainda não, tá? É para você responder e fazer essas colocações. O Leandro, eu vou voltar àquele caso que eu falei anteriormente do livro Missionários da Luz,
do caso Segismundo, né, contado por André Luiz, que há um momento em que os dois antagonistas se encontram do outro lado da vida. Um está encarnado, está aqui no plano físico, e o outro está no plano espiritual. Só que quem está aqui no plano físico material, durante o sono, há um fenômeno que nós chamamos de dobramento, né? E ele passa a ocupar o outro lado da vida. E lá é propiciado o encontro entre os dois antagonistas, entre a vítima e o assassino. Veja que interessante. A vítima cheia de ódio, sendo convencida pela esposa, querendo aceitar o assassino como filho, mas ainda cheio de ódio. E o assassino, já modificado, veio para esse encontro com os dois. E aí, quando o encontro se dá com a orientação de quem estava conduzindo o processo, a reação é muito grande. E aí, o orientador entra no caso e explica para a vítima que o assassino tinha mudado muito a sua forma de ser, a sua forma de conduzir. Hoje era uma outra pessoa. E por isso estava ali humildemente pedindo permissão para renascer como seu filho. Pedindo humildemente. E aí vem um detalhe. Com as palavras do orientador, a vítima se convence do que está acontecendo ali. Quando ele se convence, aí ele começa a aparecer uma luz sair dentro do seu próprio peito. Começa aí a se iluminar. E no momento em que ele começa a se iluminar, de dentro dele começa a sair também uma massa escura, tipo uma nuvem escura, que pouco a pouco vai se diluindo e sendo substituída por essa fonte luminosa. Aí é quando o assassino chega, pede perdão. Perdoe-me. Ele então abre os braços e os dois se abraçam. E aí fecha o André Luiz essa observação dizendo o seguinte, que naquele momento em que a vítima perdoou, ela praticamente tirou de dentro dela aquela substância que fazia com que ele sofresse durante todos aqueles anos. Então, seria necessário que ele se liberasse daquela situação para que ele pudesse viver melhor. Ainda ontem eu estava lendo eu acho que foi uma publicação em que falava o seguinte, é que nessa questão do perdão, é como se você tivesse uma brasa acesa na sua mão e você está a qualquer momento querendo jogar no outro, de raiva. Só que essa brasa que está na sua mão, que você quer jogar no outro, só está queimando você. Só está ali prejudicando. Então é necessário que você abra a mão, se disponha, joguem fora, para que aí você possa usufruir da sua própria cura. Porque enquanto você carregar consigo esse sentimento dentro de si, vai ficar muito difícil. Muitas das vezes, a situação já passou há muito tempo, mas o indivíduo continua carregando aquilo consigo, se maltratando. Tem uma historinha muito simples, né? De que falam que dois monges estão caminhando e têm que atravessar um riacho. Só que a religião deles era muito dura, muito severa, e não permitia que eles tivessem contato com o sexo feminino. E aí vem que quando eles chegam na margem do rio, tem uma criança, é uma menininha. E aí os dois, por a questão da religião,
ficam na dúvida se pegam a criança ou não para atravessar o rio. O mais novo, então, não tem dúvida. Pega a criança, põe no braço, apesar da demonstração do mais velho, e atravessa o rio. Do outro lado, coloca a criança no chão e a criança segue o seu caminho. E os dois continuam em direção ao mosteiro. Só que nessa caminhada em direção ao mosteiro, o mais velho continua ainda chiando, porque o mais novo furou os dogmas daquela religião. E quando chega no mosteiro, já cansados, o mais novo já está cansado de tanta reclamação do mais velho. E aí, ele então pergunta para o mais velho, por que você ainda está falando daquela jovem que nós atravessamos? Ela já ficou há muitos quilômetros atrás. Quer dizer, muitos quilômetros depois, o indivíduo já estava com raiva. Uma raiva desnecessária. E só estava prejudicando a ele, a mais ninguém. A menina foi embora. O colega continuava tranquilo, mas ele estava se matando. Então, assim é a questão. Não vale a pena carregar um sentimento negativo dentro de si, porque você só vai prejudicar a si mesmo. Não faz sentido. Muitas das vezes, o objeto da sua raiva, do seu ódio, já se foi, já se acabou. E o indivíduo continua alimentando dentro de si aquele ácido. É necessário jogar isso para fora para poder haver a renovação. Senão não avança. Eu costumo dizer que quem perdoa tira um peso enorme, né, das costas. Sem dúvida. É até irracional, né? Quando nós vemos a perdão, é uma racionalidade. É uma racionalidade. É por isso que nós voltamos sempre ao Mestre Jesus, né? Porque esses comportamentos assim raivosos são muito próprios nossos terra-terra, né? Uhum. Aí vem Jesus com a visão espiritual completamente diferenciada e vem pregar justamente a questão do perdão, e que ainda hoje nós temos uma enorme dificuldade de aceitar. É por isso que desaciona, né? A mensagem do Cristo precisa ser você ter meditada e vivida, né? Conhecida, meditada e vivida. É verdade. A gente ia fazer o encerramento, mas para não ficar uma pergunta aqui não respondida, eu vou trazer para você responder. Como diferenciar se não estamos sendo egoístas quando na utilização de nosso livre-arbítrio? A pergunta é interessante, né? Mas acontece o seguinte, é que essa questão vai depender só do próprio indivíduo. Vai depender do seu nível de consciência das coisas. Porque mesmo que alguém lhe diga que você está sendo egoísta, mas você vai aceitar se o seu nível de entendimento permitir. Se você não se permitir, você não vai nunca se entender como egoísta. É tudo uma questão de percepção da realidade. A percepção, agora, o problema justamente está aí. É quando nós temos justamente vamos dizer assim, um nível de conhecimento das coisas, e aí nós nos permitimos ser egoísta. Aí é complicado. Mas geralmente as pessoas são egoístas e não se dão conta disso. Ou seja, o seu nível de conhecimento da coisa está muito lá embaixo. É uma questão que vai depender de cada um, né? Essa questão da nossa amiga aí me fez pensar, sabe, Leandro e amigos, numa situação nossa enquanto estudantes de doutrina espírita, sabe, envolvidos com o movimento espírita, que é o seguinte, e livre-arbítrio também, é que nós somos muito humanos ainda. Por mais que a gente estude, por mais que a gente se esforça, mas nós somos humanos. E aí também nós carregamos uma herança de muito tempo. São os nossos atavismos, né? Não estamos prontos, nós estamos em formação ainda. E aí, depois de estudar bastante, de ler muita coisa, de fazer muita palestra por aí, de repente nós nos pegamos fazendo a maior besteira do mundo. Então, vai lá vir uma bobagem. Aí, puxa, como é que eu fui capaz de fazer isso? A resposta está justamente nesse nosso atavismo, nesse reconhecimento que nós ainda somos pequenos. Porque aí, nessa condição,
vem, quando nós temos um nível de consciência, vem o que nós chamamos, e o que eu chamo também de ressaca moral, né? Quando já estamos num nível desse, que fazemos uma bobagem e percebemos isso, a ressaca moral vem logo em cima. Mas não tem jeito, já foi feita, né? É só pedir perdão. E perdoar-se, né? E perdoar-se, principalmente perdoar-se. Principalmente porque às vezes a gente fala de perdão para o outro, e às vezes a gente precisa do auto-perdão para poder a gente se libertar e continuar seguindo em frente, porque às vezes a gente fica, né, com aquela coisa na cabeça, né, do erro, martelando, e aquilo é horrível, né? É horrível. Paralisa. É verdade. Bom, querido, eu queria lhe agradecer profundamente a gente poder estar aqui hoje batendo esse papo. O tema é sempre muito instigante, né? Questão de família, todos nós temos alguma dificuldade também, todos nós temos a oportunidade de aprendizagem. Caiu um negócio aqui. Pronto. Né? Então, eu queria muito lhe agradecer pelo tempo de você estar aqui com a gente, a possibilidade de se abrir e a gente poder conversar assim, né, de forma tão franca. Eu queria deixar esse final para você poder fazer suas considerações e colocações que você deseja. Tá, gente, eu estou muito feliz, muito contente por esse momento, um momento bastante agradável. Agradecer essa questão, o convite feito, né? E esta forma também de apresentação de um programa tão interessante, porque quando foi feito o convite, eu imaginava que iria ser tipo palestra, onde você tem um tempo X, você vai expor o seu assunto. Mas não, a forma como é apresentada a live é bastante criativa, porque permite uma interação muito grande entre os diversos personagens. Isso é muito bom, isso é muito importante. É bom quando nós conseguimos interagir com o outro, porque também sabemos o que é que o outro está dizendo e como é que está chegando a mensagem que você está colocando. Porque senão você fica sem ter sei lá, não tem algo que te regula, não tem algo que lhe diga, não, você está indo bem, está indo mal, está indo menos. Não tem. Então, essa forma de fazer o programa, a live, achei bastante interessante, tá? Eu sou muito agradecido a vocês. Fica aqui o meu abraço muito afetuoso. Foi muito bom conhecer o meu amigo Luiz Leandro. E até uma breve oportunidade. E que Jesus abençoe a todos nós. Mais uma vez, querido, muito obrigado. O pessoal aqui está agradecendo essa oportunidade, né? Estamos felizes pelo encontro de duas pessoas maravilhosas, Leandro e Milton. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento. E a gente agradece a todos vocês, queridos e queridas, que estão aqui agora acompanhando essa nossa live, esse nosso bate-papo. Eu espero que tenha sido importante essas reflexões, que a gente leve para a vida. Eu até costumo muito dizer, Milton, que espiritismo é para ser vivido, né? Espiritismo não é para estar dentro, não é para estar dentro de centro espírita, não. Aquele lá é como se a gente dissesse assim, é a aula. Mas depois a gente tem que estar no dia a dia, a gente vivenciando. Leandro, e também não só aqui no Interactive, tem que descer o coração, né? Exato. Eu costumo até dizer assim, eu digo, a coisa mais fácil que tem é você ser espírita dentro do centro espírita. Verdade. Eu brinco assim, por que é mais fácil? A gente está no centro espírita, aí alguém vem e pisa no pé da gente. Aí a gente fica, como está no centro espírita, a gente aguenta a dor, se cala, se contorce. E aí diz, não, meu irmão, nem doeu. Né? Não se preocupe não, tá tudo bem. Mas aí, quando a gente está em casa ou no dia a dia, chega alguém e pisa no pé da gente, a gente vai com aquele carinho tão grande, né, que empurra e pergunta, tá cego? Então é por isso que eu digo, ser espírita na casa espírita é a coisa mais fácil que tem. O importante é a gente aprender para colocar fora na nossa vivência.
né? Vamos... A Creonice... obrigado, Creonice. Mas aí a Creonice está... O que a gente tinha comentado, né, no início, né, para a gente fazer a prece final, né? Aí a Creonice está dizendo, estou esperando a prece. Eu queria pedir a você, querido, que você pudesse fazer a prece final e, inclusive, todos os que estão nos acompanhando nesse momento, que souberem de alguém que está precisando, ou se for você que está acompanhando, que está precisando, né, de uma prece, fecha os olhos, reflete, pensa em Jesus, pede auxílio a Deus, porque durante a prece, a espiritualidade dá uma trabalhada nesse sentido, né? Então, muitos podem surgir ideias novas, podem se sentir mais fortalecidos para enfrentar os problemas do dia a dia. Você pode fazer, querido, a prece, por favor? Claro que sim. Eu vou pedir permissão, sabe, Leandro, para fazer a prece, ou para reproduzir uma prece muito bonita, que é a prece de Meimei, que foi citado no filme Nosso Lar. Viu? Nós vamos encerrar com a prece de Meimei. E ela diz o seguinte: Senhor, faz-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consintas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permitas sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me para a execução das pequeninas tarefas do meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldades não pode converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me por piedade por quanto posso fazer nas boas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que me atinjam a existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinastes. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta a minha fé, para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. Obrigado, Mestre Jesus. E assim, meus queridos amigos, com as bênçãos do Mestre Jesus e a valiosa colaboração dos amigos espirituais, finalizamos a nossa atividade da noite de hoje, muito felizes por essa interação que nós tivemos. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que a sua paz, querido Mestre, ela fique sempre conosco. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Mais uma vez, inclusive, quero agradecer, né, a lembrança da Creonice em relação à prece, que é sempre importante a gente fazer ao final. Marisa, gratidão a Deus e vocês, transmissores dessa live tão educativa. Uma semana abençoada muito obrigado, para todas nós e toda a humanidade. Que coisa boa, Marisa. Belo feedback. Amiga Gorete, amigo Juarez. Isso. A gente deseja a todos que a gente tenha aí a semana maravilhosa. Uma semana de reflexão, uma semana de oportunidades de transformação. Na noite de hoje, esse tema aí, tão importante, o que é que tem a ver com isso? Com relação à família? Como bem disse o Milton, tudo.
Valeu, Milton. Muito obrigado, querido. Um abraço, meu amigo. Obrigado a todos que estão aí acompanhando. Tenham aí uma boa noite, de muita luz e de muita paz. A música de Carlinhos Conceição. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Eu acho que deve estar saindo aí, né, o áudio, né? Tá saindo, sim. Tá. Acho linda essa música. Beijo, gente. Muita paz a todos. Tchau, Deus abençoe. Cicatrizaram minhas feridas depois de muitos